gente vai começar com o Ibov rapidinho, só para a gente ter uma ideia de cenário, né? Porque o que a gente está vendo aí, nós voltamos para o período lá de setembro e outubro, né? Dentro do range ali de 108 mil, 114 mil, né? Chegou a dar 114, deu 114.710, mas não fechou lá em cima, ele fechou em 114.100. Então, assim, essa novela vai se arrastar aí, cara. Não tem, não tem um cenário que está mudando, né? A gente está preso ali entre, no limite, né? A gente foi até testar o 103 mil, fechou abaixo um dia, né? No dia 16 de dezembro, no 102.769. E depois retomou tudo. Aí, virada de ano, veio veio subindo tudo. Isso foi bom pra gente. Esse resultado da virada de ano aqui, essa pernada aqui do início de janeiro, foi bom pra gente. Agora em fevereiro ele tá voltando tudo. Então, assim, o cenário não mudou, a gente está preso ali entre 108 mil e 114 mil. Tá, aí a gente vai ter que conviver com isso. Não tem muito o que fazer. Tá, não vou nem olhar as ações porque não mudou nada. O cenário é esse. Então, a nossa carteira, né, a gente está aí com um mês de janeiro até bonito, né? A ex deu 8,95 de alta, a Loop 1,05 e aquela posição inicial que a gente tinha, né? Bem estratégica aí no começo da virada do ano, aí a gente caiu na arapuca lá da Americanas, né? A gente tem uma posição bem pequena, ela representa um centésimo da carteira e a gente tomou essa pancada, tá? A gente está aí com a virada do mês em menos 81,40 e assim, cara, esquece. Isso é aquela situação que a Andrea tinha perguntado no. Morreu, né? A Andrea tinha Morreu. perguntado no. Ah, o que que a gente faz num caso desse? Assim, nós vamos ficar com ela e esperar a deslistagem. É essa a situação, tá? Esquece, né? Então, posição muito pequena, não afetou nada, tá? O açaí que a gente tinha entrado, né? 2,79%. A Azul se recuperando aí por conta da redução dos preços dos combustíveis, 20,78%. A B3 segue a sua trajetória, né, travada também, porque ela vai seguindo mais ou menos o Ibov, né? Mesmo assim valorizou 6,12. Bradesco menos 5,49, está apanhando ainda, tá? E o que a gente está vendo aí do cenário, né, que está trazendo aí uma, um alento aí para gente, é que a China está reabrindo, tá? Então, assim, ela está voltando agora do feriado do Ano Novo Lunar, ano Novo Chinês deles lá, que demora, pô, quase uns 20 dias de feriado, sei lá que negócio de doido. Eles estão voltando essa semana, mas assim, eles estão reabrindo a economia, né? Os índices ficaram operando, deram uma boa alta ao longo de janeiro também. Mas na semana passada teve a divulgação, né, na semana passada, na sexta-feira, né, divulgação do mercado de trabalho americano e causou um estresse aí no início de fevereiro por conta do número de empregos gerados no mercado americano, que foi muito acima do que estava previsto. E aí, assim, abre possibilidade do Banco Central americano aumentar a taxa de juros sem grandes preocupações, né? Então eles jogam a taxa lá para cima para tentar reduzir a inflação sem grandes preocupações, porque a economia americana não está mostrando que está em recessão. Então eles têm uma possibilidade aí de ajustar a inflação puxando taxa de juros mais forte. E aí estressou o mercado no início de fevereiro, tá? Então, mas assim, o Brasil ele ganha com a abertura da China, né? Então, vamos aguardar o desenrolar aí, né? A gente vai ver como que vai se comportar o mercado ao longo dessa semana com a reabertura do mercado chinês, né? Voltando do feriado, né? A reabertura da China que eu estou falando é aquela política de Covid zero que eles, né, largaram mão
estão reabrindo a economia. Deixaram até durante o feriado, né, as pessoas circularem livremente, que era uma coisa que não estava acontecendo. Tá? E o Brasil acaba ganhando com isso. Vamos ver como é que vai acontecer. Agora, o problema é que internamente, né, o governo vem sinalizando que não está gostando da ideia do Banco Central independente. Isso é um problema seríssimo, né? Porque o governo interferir no Banco Central é uma coisa que causa aí um estresse muito grande. Tá? Então a gente está vendo que o governo vem repetindo esse discurso. Né? A gente até sinalizou no mês passado que ele ficava jogando um balão de ensaio para ver como que as pessoas reagiam, como que o mercado reagia, mas é um grande risco o Banco Central não ser independente. Vamos ver o que eles vão fazer. Estão falando toda hora que vão mexer no Banco Central. Eles não podem fazer nada, né? A piada isso daí. Pois é, então, assim, é uma coisa que eles ficam jogando balão de saia, aquilo que a gente tinha comentado no mês passado, Balão de ensaio. e ver como que o Eles mercado querem criar reage. narrativa, eles querem criar mais uma narrativa, né, em Isso, cima do. exatamente. Tá? Vamos. Então, uma coisa que acaba estressando o mercado, né? E por conta disso, né, e também por conta da questão de gastos, né, do risco fiscal, o Banco Central, na reunião passada do Comitê de Política Monetária, ele endureceu o discurso em relação ao risco fiscal e em relação às metas de inflação. Então, se for necessário, eles vão puxar juros. Tá? A ideia é que a gente não tenha que lidar com essa situação de aumentar mais juros ainda. Está muito alto, né? Mas eles estão preocupados realmente com o risco fiscal. E está acontecendo um cabo de guerra lá, né, dentro do governo. Né? O Lula fala uma coisa e os ministros falam outra. Então tá uma coisa assim bem complicada da gente entender o que eles vão querer fazer. Tá? O preço de petróleo, né, ele vem se estabilizando nos níveis atuais, aí entre 80 e 85 dólares o barril. E isso acaba ajudando, né, os combustíveis a também entrarem numa possibilidade de estabilização de preço, que é uma coisa que ajuda a inflação permanecer estável. Isso é legal, tá? Então, uma coisa importante aí para a gente acompanhar, já que temos aí posições de petrolíferas na carteira importantes e a gente acaba sendo afetado, né? Caso o preço do barril dispare, a gente tem valorização e se ele cair, a gente tem desvalorização. A gente tem que acompanhar as petrolíferas na nossa carteira, tá? E assim, em relação à possibilidade da inflação reduzir, aquela ideia que a gente estava no início de janeiro, né, para o fechamento de dezembro, a gente viu que a inflação não está caindo mais. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que observar. Os itens de alimentos ainda estão bem altos. E se a gente vê que a inflação vai retomar, provavelmente a gente vai ter que lidar com taxas de juros mais altas. Esse é um problema. Tá? Isso é um problema. Tranquilo? Bom, o cenário é esse. O Banco do Brasil do ponto de vista, né, de risco do governo intervir nele, já se dissipou e ele continuou subindo, né? Ele vinha subindo, continuou subindo, deu 18,61%. Foi muito bom o desempenho do Banco do Brasil. A BB Seguridade segue a sua trajetória de alta, né? No mês de janeiro, mais 9,31%, excelente. A gente está tranquilo nessa posição. BRAP 3, ela vem mostrando aí um descolamento, né, um pouco, né, da Vale, ela está ficando um pouco para trás. Talvez esse spread aí ajude a gente. Se a gente tiver a oportunidade, a gente colocaria mais posição de BRAP na carteira. Tá? A BR Food se segurou, parou de cair, né? Uma ação que realmente não traz nenhuma notícia boa para a gente. A Braskem continua a sua trajetória de queda, né? Menos 8,25. Ainda não mostrou nenhum sinal que vai parar isso. Vamos aguardar. A CEMIG segue ali na sua tocada de sempre, né? Dá aquela subidinha, depois dá uma corrigida. Nesse mês deu mais
4,67. E a Semin, que vai junto ali com o setor de siderurgia, né, e mineração, subiu 22,77%. Isso aqui foi um resultado excelente para a carteira do clube, tá? Puxou bastante e é aquela ação que a gente falava, né, que ninguém dava bola, o mercado precificando mal a coisa e ela uma empresa excelente. Vamos ver como é que vai ficar aí, para onde ela vai, né? Eu espero que ela vá para a lua mesmo. CPFE, tranquila, né? Mais 1,58. Essa aqui a gente nem esquenta a cabeça. CPLE 11, a mesma coisa, né? As elétricas se segurando, né? Menos 0,32. E o Carrefour, aquela posição residual, né? A gente não tem exposição a ele, mas a gente tem uma posição residual dos ganhos que a gente teve. A gente manteve ali uma quantidade bem pequena, mais 15,17. CSMG, Copasa, menos 3,34. A CSNA, né, que puxou também siderurgia, né, 18,89% de alta, excelente. A Cyrela, o setor de construção, finalmente, né, começou a apresentar alguma reação, 17,35% de alta. Recuperou um pouquinho aquela queda toda que a gente tinha. E a Caixa Seguridade vem aí na sua tocada. Foi uma boa posição que a gente entrou em Caixa Seguridade. Ela deu uma balançada, mas começou a subir e aí continua subindo. Tá boa essa posição. A EGE, mais 2,95. A gente não esquenta a cabeça com ela, né? A Energias Brasil 0,78, segue o jogo também, posição já residual também, a gente já realizou o lucro que tinha e só estamos usufruindo, né, de ter essa posição na carteira. A Embraer retomou também a sua trajetória, mais 15,52% de alta, excelente resultado da Embraer esse mês. Equatorial segue na tocada, né, de sempre, mais 7,14%, vai embora. Essa ação realmente é excelente, cara. Fleury começou a se recuperar, mais 5,23%. A Goal segue a sua trajetória em direção à Lua, mais 6,17%. E a Gol, junto com a Azul, né, pela possibilidade aí de redução dos combustíveis de aviação, mais 22,82%. Excelente também, tá? A IRB, a gente recebeu o resultado do agrupamento das ações, então a nossa posição ela não sofreu alteração financeira, mas sofreu alteração de tamanho de posição. Mesmo assim, ela caiu um pouco. Na verdade, quando ela reprecificou do agrupamento, o pessoal bateu na ação. Isso é uma coisa normal que acontece, né? E aquela história, né? Hoje a IRB na carteira virou uma posição estratégica, tá? Então ela segue no jogo aí e vamos acompanhar os desenrolar. Como era uma posição pequena, né, continuou uma posição pequena, então não teve assim uma grande mudança em relação ao portfólio. Se ela mostrar algum tipo de sinal de recuperação, né, que vai, assim, por enquanto não sinalizou nada, talvez a gente tenha uma oportunidade aí de aumentar a posição. Itaúsa, menos 0,48, segue na tocada também, não tem o que fazer, né, tranquilaça. Itube também, menos 0,19. Eu até estranhei, porque assim, o Itube, comparado com o Bradesco, né, até que ele caiu bem pouco, né, então segurou bem, né, eu acho que ele vem aí desfrutando, né, de uma confiança maior do investidor em relação a esse caso aí do calote aí da Americanas. Né. Jales Machado começou a subir 2,54%. JBSS, né, Friboi, continua na sua tocada de queda, menos 7,46%. Kepler Verbe, excelente, né, teve uma baita de uma recuperação esse mês, 16,33% de alta, excelente. Metal Leve continua a estrela máxima aí da carteira também, junto com a Tupi, né, mais 17,08%. E a Light apanhando ainda, né?
menos 24,65, aquela posição estratégica inicial que a gente tinha da Light, por enquanto não trouxe nenhuma alegria para a gente, né? Então tá cheio aí de gente querendo bater na Light. Vamos acompanhar aí de perto esse papel, tá? Porque esse é um daqueles que, se mostrar algum sinal aí de melhoria, é aquele foguete que você não consegue nem pegar, tá? Lojas Renner, mais 12,67. O resultado ruim da Americanas, né, trouxe para o holofote, né, as lojas Renner como opção de varejo, né? E isso é legal para a gente, porque assim, a gente tem uma posição aí interessante dela na carteira e essa empresa não dá problema. Então, assim, vamos acompanhar aí para ver como é que vai ficar, tá? A Movida pararam de bater, mais 0,70. Então, assim, ainda está bem ruim, mas pelo menos a gente vê aí um fim, uma luz no fim do túnel dela ficar parada aí nesse ponto. A Marfrig, ela continua apanhando igual a JBS, tá? Cadê? A JBS deu quanto? Opa! JBS deu menos 7,46 e a Marfrig está dando aí menos 6,94, quer dizer, na mesma tocada ali, né? Então, segue o jogo, a gente continua nessa posição da Marfrig, tranquilo. Multiplan, que é setor de varejo também, mas é ligado a shoppings, né? Deu uma recuperada boa, né? 13,47%. E a Odontoprev finalmente saiu do limbo. Nosso melhor resultado, mais 28,68%. E a gente aproveitou essa oportunidade da gente realizar um pouco o lucro, que a gente tinha uma posição importante dela. A gente colocou dinheiro no caixa e vamos manter uma posição estratégica aí para os próximos dividendos que ela for pagar. Petrobras, mais 6,98%. Né? A Petrobras está naquela situação meio travada também, né? Ela fica ali entre 24 e 26, chega até chegar próximo ali dos 27, tentou dar uma ensaiada para ultrapassar o 27, mas voltou tudo de novo. Então, assim, eu não vejo aí um quadro muito assim, do ponto de vista de valorização para a Petrobras, enquanto esse conselho novo não se manifestar em relação ao que eles vão fazer com a empresa, tá? Então o pessoal está meio aí num compasso de espera, né? Chega ali próximo de 24, 23 e pouco, o pessoal compra, sobe até uns 26, 27 mais ou menos, o pessoal realiza um pouco, então aí está presa aí nesse patamar, tá? A Porto Seguro continua, né, a sua trajetória de alta, excelente também, vem subindo, né, interessante o cenário da Porto Seguro para a gente, 12,32% de alta. E a Porto Belo deu uma segurada, né? A gente já tinha realizado lucro, né? Mantivemos uma posiçãozinha estratégica aí por conta dos dividendos, mas tá tranquila também, tá? A Qualicorp pararam de bater e deu até uma subida boa, né? 10,69%. Vamos ver como é que ela vai se comportar. É outra empresa excelente que o pessoal bate, vamos ver como é que vai ficar, né? Então, assim, se mostrar uma saída desse cenário, a gente pode até pensar em aumentar a posição. E Redditor 3, né? A gente tinha recebido esse papel por conta da posição que a gente tinha em Sula 11, né? A Sul América foi incorporada pela Redditor e a gente recebeu em troca os papéis da Redditor. E foi excelente, né? Resultado aí mais 14,44%. Segue o jogo, né? Posição bem interessante para a gente. E a Home decolou, né? Saiu, né, daquela situação que ela estava e começou a subir. Só que a Home para a gente é uma posição residual, né? A gente não tem uma posição muito grande. Então vamos ver como é que ela vai se comportar para os próximos meses. Talvez a gente coloque aí mais alguma coisa para dentro. A gente tem caixa suficiente para isso. Sambi 11, menos 1,3, né? Setor de banco. O Sambi 11 também foi afetado aí pela história aí do calote da Amer, mas quem sofreu mais foi o Banco Pactual e o Bradesco, né?
Então eles apanharam mais. O Santander acabou se segurando, mas também é uma posição residual para a gente, está tranquilo. A Sanepar vem se recuperando, mais 3,97. A Sabesp, mais 4,23. Né? Esse aqui não tem o que fazer. E a Ser Educacional parece que parou de cair. Né? Vamos ver como é que vai se recuperar esse setor aqui. A gente tinha uma esperança muito grande aí para o setor de educação, mas por enquanto não mostrou nada para a gente. Santos Brasil, excelente também, 16,06. Essa aqui a gente não tem que esquentar a cabeça também, a gente já tem lucro realizado e posição, não é uma posição residual, mas ainda é já uma posição tranquila e confortável, porque a gente já tem lucro realizado em cima dela. A Taesa, mais 4,13. Excelente também, não tem que esquentar a cabeça. TRPL4 menos 1,4. É outra que a gente não esquenta a cabeça. E a Tupi também a gente não esquenta a cabeça, menos 0,08%. A Uzi Minas, junto com o setor de siderurgia, mais 12,52%. Essa daqui é uma posição interessante aí, se der uma decolada para a gente vai ser excelente isso aqui. Tá? A Vale segurando também, menos 0,29. Esse mês o pessoal está batendo um pouco nela. A China ficou fechada aí com esse feriado. Vamos ver como é que vai ficar o retorno do feriado da China com a Vale. Né? E aquela situação, a gente tem uma posição interessante na Vale e se ela voltar para os patamares de preço, né, que a gente já tinha posicionado anteriormente, a gente compra de novo a Vale e vamos seguir o jogo. Tá? A Vibra Energia começou a mostrar uma recuperação, né? Vamos ver como é que ela se recupera, né? Vamos ver se vai mostrar força, né? Porque por enquanto essa recuperação ainda não é um sinal de força da Vibra, tá? Telefônica, a gente não esquenta a cabeça, mais 8,6, tranquila. Wiz, mais 6,97, tranquilo. As nossas BDRs, XP, mais 18,77 por conta do desempenho da Nasdaq, ela foi bem, tá? E a Disney, por conta do desempenho do Dow Jones, né? 24,31. A nossa posição inicial de Johnson, né, sofreu aí um revés aí no mês de janeiro, mas é aquela posição tranquila também. Essa empresa aqui tem ótimos fundamentos, a gente está tranquilaço. E é assim, eu até fiquei surpreso, né? Porque eu acabei, depois que a gente entrou, eu descobri que ela é uma das terceiras maiores pagadoras de dividendos do mercado americano. Então a gente vai receber dividendos em dólar aqui, tá? Então, assim, vamos ver como é que vai sair o balanço dela do fechamento do ano, tá? Total da carteira, então, 5,77%, excelente resultado, com dividendos de 0,26%, a gente colocou valorização de 6,03% no clube esse mês. A gente bateu o Ibovespa em 2,66%. Excelente resultado. Então, assim, a gente começou o ano muito bem. Né? Aqui, no início do ano, a gente tem um resultado aí já, vamos dizer assim, a gente começou com o pé direito, né? Vamos ver como é que a gente vai trabalhar o resto do ano aí. Então, o clube em 2023, 6,03 e o clube em 12 meses, né? A gente segue aí perdendo recuperação. A gente está em 3,15%, tá? Esse resultado acabou mostrando aí que a gente tem um trabalho importante para fazer ao longo do ano para se segurar aí com esses disse-me-disses, né, do governo e essas ideias mirabolantes que eles estão bolando aí. A gente vai ter muito trabalho esse ano. Tá? E o clube desde o início, 14,94. No cômputo geral, né, em função do resultado do mês de janeiro, a gente aumentou a rentabilidade em relação ao início do clube. Tá? Isso é uma coisa que foi bem interessante. Relativo ao Ibovespa, em 12 meses, a gente está 1,78% acima do Ibovespa em 12 meses. Então, eu falei que a gente ia virar positivo no mês de dezembro, né? E a gente não virou no mês de dezembro, mas a gente virou no mês de janeiro. Tá? Então, assim, ficou legal para a gente o resultado do clube aí em relação ao Ibovespa na virada do ano. Tá? Para o IPCA, a gente ainda está para trás, tá? Ficamos aí, fomos ultrapassados, né? A gente tinha
perdido a dianteira, mas a gente pode virar, né? Vamos fazer um trabalhinho interessante aí que a gente pode virar, tá? E em relação ao S&P, a gente está 14,33% acima do S&P e a gente mantém aquela vantagem que a gente tem. Não teve uma grande mudança, né? O S&P, apesar de ter se recuperado, a gente está à frente dele ainda. Mas aquela história, né? Se o S&P acelerar para topo histórico, né, para testar topo histórico, como a gente está vendo, e aí eu acho difícil isso acontecer por conta do resultado do mercado de trabalho americano da semana passada, foi muito acima do esperado e eu duvido que o S&P consiga testar topo histórico antes do meio do ano, né? Então, eu acho que é uma oportunidade para o Banco Central americano aumentar mais ainda a taxa de juros para baixar a inflação. É provável que eles venham com a próxima reunião falando alguma coisa aí para aproveitar essa oportunidade, tá? Só que, assim, nessa reunião desse ano, né, da virada do ano aí, eles sinalizaram que eles não vão colocar um ritmo acelerado de aumento, eles vão administrar a taxa alta ao longo do ano para botar a inflação deles na meta, tá? Então, nessa questão, e aí o mercado continua, né, volátil, né? Tá difícil a gente posicionar alguma coisa porque é muita volatilidade mesmo, tá? A diversificação da carteira protege a gente um pouco disso, mas a gente segue com uma volatilidade alta, apesar de estável, tá? De 18,55%. Tá? Então, assim, eu tenho um compromisso, né, para tentar reduzir essa volatilidade na carteira ao longo do ano. Vamos ver se o mercado colabora, né? Porque realmente está difícil. Tá bom? Então, era isso que eu queria mostrar. Né? Não sei se você vai querer tirar alguma dúvida em relação ao mercado, mas do ponto de vista do resultado do clube, eu achei excelente aí a virada do ano para a gente. Ficou bem bonito na foto esse começo de ano, tá? Beleza? Então era isso. Então, beleza, mano. Tá, tudo certo. Daí mesmo. Você quer dar uma analisada em alguma coisa? Acho que não. Tá tudo certo aí. Tá tranquilo, né? Então tá bom, Tranquilo meu aí. amigo. Obrigado aí pela força, obrigado pela presença e qualquer dúvida a gente se fala aí pelo Zap, tá? Eu Só vou veio eu fechar. hoje? Hoje só veio você. Eu Era aquela vou. mulher que falou aquela vez, ela não participa, ou saiu do grupo? Qual? Aquela uma que falou lá da posição lá. A Andréia, está falando? Eu não sei o nome dela. Então, ela colocou assim, ela questionou se a gente ia mudar a estratégia, né? Eu falei, meu, que é aquela que a gente tinha Mas ela, conversado. mas ela tá no. Ela tá no grupo aí, né? Ela tá no. Tá, ela acompanha, ela manda mensagem também durante o Ah, tá. mês aí, Ah, tá tá. bom? Ela não. Então, qualquer coisa a gente vai se trocando aí de ideia ao longo do mês, tá bom? Qualquer coisa interessante aí que você avaliar, né? Você pode chamar também, tá bom? Tranquilo. Falou, um abração, hein? Outra, até mais aí. Tchau, Tá? tchau.